Ela era só a nova empregada, mas seu amor salvou o menino que ninguém ouvia, nem seu pai milionário. Era para ser apenas mais um dia de trabalho para Clara Santos, na mansão dos Oliveira. Aos 28 anos, ela aceitou o emprego de faxineira, depois de 3 meses desempregada, precisando sustentar a mãe diabética e o irmão adolescente. Mas quando cruzou o portão imponente daquela propriedade de 5 milhões de reais na Barra da Tijuca, um som cortou seu coração como uma lâmina. Toque, toque, toque. Uma batida surda, rítmica, desesperadora, vinha do segundo andar. Era o som de uma cabeça pequena colidindo repetidamente contra uma parede. Clara parou no hall de mármore, segurando seus produtos de limpeza, e sentiu um calafrio percorrer toda a sua espinha. Aquele não era o som de uma casa de luxo. Era o som de um pedido de socorro. Não se assuste, disse Conceição, a governanta de 55 anos que trabalhava ali há 2 décadas. É só o menino, Davi. Ele faz isso quando fica agitado. O melhor é ignorar. Só o menino? Clara pensou, enquanto o baque continuava ecoando pela casa. Aquele não era só qualquer coisa. Era a trilha sonora de um sofrimento que ninguém queria escutar. Naquele momento, descendo a escadaria como uma aparição, surgiu Verônica Oliveira. A cunhada do dono da casa e, na prática, a dona de tudo ali. Usava um vestido Chanel que custava mais que o salário anual de Clara, e um sorriso que não chegava aos olhos frios e calculistas. Você deve ser a Clara, a nova faxineira, disse Verônica, sua voz suave como seda, mas cortante como gelo. Bem-vinda. Espero que Conceição já tenha explicado as regras da casa. Clara assentiu, tentando não demonstrar o desconforto que sentia. A regra mais importante é sobre meu sobrinho, Davi. Ele tem necessidades especiais. Vive em seu próprio mundo e se agita facilmente. Você deve manter distância. O quarto dele, último corredor à direita, é terminantemente proibido para funcionários. Está clara essa regra? O baque continuava. Toque, toque, toque. Cada som era como uma facada no peito de Clara. Sim, senhora. Ela respondeu, sabendo instintivamente que aquela regra esconderia segredos sombrios. Os primeiros dias foram uma lição de crueldade disfarçada de cuidado. Clara via Davi apenas de relance. Um menino de 8 anos, cabelos escuros e olhos que pareciam mirar um horizonte que só ele enxergava. Nunca falava. Nunca sorria. Seu único meio de comunicação com o mundo era aquele baque terrível que ecoava pela mansão a todas as horas. O pai, Bruno Oliveira, era uma lenda urbana na própria casa. CEO de uma multinacional, viajava constantemente. Suas fotos estavam por toda parte. Um homem de sucesso sorrindo ao lado de políticos e celebridades. Mas sua presença física era uma miragem. Verônica comandava tudo: a casa, os funcionários e, principalmente, a vida de Davi. Clara, que cresceu cuidando de 5 irmãos mais novos enquanto a mãe trabalhava em 2 faxinas, sentia uma dor física ao testemunhar tamanha negligência. Em sua casa humilde no subúrbio, o amor era a única abundância. Ali, onde tudo era farto, o afeto era o item mais escasso. A gota d'água veio numa tarde chuvosa. Clara estava limpando o corredor do segundo andar quando ouviu um som diferente vindo do quarto de Davi. Não era o baque de sempre. Era um choro baixo, sufocado, o som de quem já não tem forças para gritar. Movida por um impulso maternal que não conseguia controlar, ela se aproximou da porta entreaberta. O que viu a fez tremer de indignação. Davi estava encolhido no chão do quarto quase vazio, tremendo. Ao seu lado, uma poça de leite derramado. Verônica estava de pé sobre ele, o rosto angelical contorcido numa máscara de fúria gelada. Sua criatura inútil! Ela sibilou com veneno na voz. Quantas vezes preciso repetir para você segurar o copo direito? Olhe a sujeira que fez. Vai ficar aí, no chão molhado, até aprender. Verônica saiu batendo a porta com uma força que fez Clara se esconder rapidamente. Seu coração batia descompassado. Esperou os passos de Verônica desaparecerem e então, desobedecendo a todas as regras, abriu a porta do quarto de Davi. O menino não se moveu. Continuava tremendo, os olhos vidrados no vazio infinito de seu mundo interior. Clara se ajoelhou ao lado dele, ignorando o leite que molhava seus joelhos. Instintivamente, começou a cantarolar baixinho, a mesma canção de ninar que sua avó cantava.
Uma melodia simples sobre estrelas que protegem as crianças perdidas. Ela não o tocou. Apenas ficou ali, cantando. Sua voz um fio dourado de calor humano naquele quarto frio. Lentamente, como uma flor se abrindo ao primeiro raio de sol, o tremor de Davi começou a diminuir. Ele não olhou para ela, mas seu corpo relaxou pela primeira vez. Clara limpou a sujeira em silêncio, arrumou o copo quebrado e saiu do quarto sem fazer ruído. Mas algo fundamental havia mudado. A barreira do medo havia sido rompida. Ela não seria mais uma espectadora passiva do sofrimento daquele menino. A partir daquele dia, a rotina de Clara ganhou uma missão secreta. Ela mapeou com precisão militar os horários de Verônica. Academia às 9 horas, salão às 14 horas, chá com amigas às 16 horas. Eram nesses intervalos preciosos que entrava no mundo silencioso de Davi. No início, ela apenas se sentava a uma distância segura e cantava. Sempre a mesma melodia, que se tornou a senha secreta entre eles. Depois, começou a trazer pequenos presentes do jardim. Uma folha com textura aveludada, uma pedra lisa aquecida pelo sol, uma flor amarela que parecia conter toda a luz do dia. E Davi começou a responder. Primeiro com os olhos. Um piscar. Um olhar fugaz na direção do objeto. Depois, com um dedo, um toque hesitante na pétala da flor. Para qualquer observador, eram gestos insignificantes. Para Clara, eram milagres que validavam sua fé inabalável na humanidade daquele menino. O maior milagre aconteceu após 6 semanas. Clara cantarolava sua melodia quando ouviu um som que a fez prender a respiração. Um murmúrio baixo, quase inaudível, vinha do outro lado do quarto. Davi estava tentando imitar sua canção. Uma tentativa tosca e desafinada, mas genuína. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Clara. Ela sorriu. E pela primeira vez desde que o conhecera, Davi virou o rosto e a olhou diretamente. Havia uma fagulha de curiosidade naqueles olhos antes vazios. Um brilho que parecia dizer, eu existo. Conceição, a governanta, testemunhava essas transformações de longe. Num dia em que flagrou Clara saindo do quarto de Davi, em vez de repreendê-la, entregou-lhe um biscoito ainda quente do forno. Cuidado, menina, sussurrou com os olhos marejados. O bem que você faz aqui pode lhe custar muito caro. O aviso era profético. Verônica não era cega nem tola. Ela começou a perceber mudanças sutis que a alarmaram profundamente. Davi estava mais calmo. Os baques na parede diminuíram drasticamente. Ele não tinha mais crises de choro incontroláveis. Para qualquer pessoa normal, seria motivo de celebração. Para Verônica, foi um sinal de alarme vermelho. Ela estava perdendo o controle da narrativa cuidadosamente construída ao longo dos anos. Davi, como caso perdido, justificava todo tipo de negligência. Um Davi que mostrava melhoras ameaçava expor suas mentiras. Movida por uma mistura tóxica de ciúme e paranoia, Verônica tomou uma decisão que selaria o destino de todos. Instalou discretamente uma microcâmera no quarto de Davi, escondida num falso detector de fumaça. E então, ela assistiu. Viu Clara entrando furtivamente no quarto. Viu-a cantando, mostrando desenhos coloridos, construindo pontes de afeto com paciência infinita. Mas o que mais a enfureceu foi a cena que gravou numa tarde de quinta-feira. Davi sorrindo. Um sorriso pequeno, tímido, mas inconfundível, direcionado àquela mulher que ousava amar seu sobrinho. O ódio de Verônica transbordou como lava vulcânica. Aquela empregadinha insignificante havia conseguido em semanas o que ela nunca havia tentado em anos: conectar-se com Davi. Era inadmissível. Era uma ameaça a todo o seu poder. Era preciso destruí-la. O plano de Verônica foi diabólico em sua simplicidade teatral. Ela possuía um colar de pérolas raras, presente de seu irmão Bruno, que todos na casa conheciam. Numa madrugada silenciosa, enquanto todos dormiam, ela pegou o colar. Entrou no quarto de Davi com movimentos de gato e escondeu a joia dentro do único brinquedo que o menino possuía. Um urso de pelúcia que Clara havia costurado carinhosamente para ele. Na manhã seguinte, a mansão acordou com gritos teatrais de Verônica. Fui roubada! Meu colar de pérolas desapareceu! É uma herança de família! Ela desceu as escadas numa encenação digna de Oscar, os cabelos desarrumados propositalmente, o rosto contorcido em pânico fabricado.
Alguém nesta casa é um ladrão! Uma joia de valor inestimável não some sozinha. O caos se instalou imediatamente. Verônica, no papel da vítima ultrajada, exigiu que todos os quartos dos empregados fossem revistados na mesma hora. Clara, Conceição, o jardineiro, todos foram submetidos à humilhação pública da busca. Nada foi encontrado. Clara, com o coração aos pulos, mas a consciência limpa, ajudou na procura genuinamente preocupada com o sumiço. Talvez tenha caído em algum lugar da casa, sugeriu ela, tentando acalmar a situação. Verônica a olhou com um brilho maligno que Clara não soube interpretar. Ou talvez, disse Verônica com uma pausa dramática, alguém o tenha escondido muito bem, pensando que ninguém procuraria em certos lugares. Elas foram de cômodo em cômodo numa farsa investigativa. Por último, Verônica parou em frente à porta do quarto de Davi. Não podemos incomodar o menino, protestou Conceição. Besteira, retrucou Verônica. Um ladrão esperto esconderia justamente onde ninguém ousaria procurar. Ela entrou no quarto como uma furacão. Davi, assustado com a agitação, estava encolhido num canto, abraçando seu urso de pelúcia. Verônica fingiu procurar com zelo exagerado, até que seus olhos predadores se fixaram no brinquedo. Que estranho, murmurou teatralmente. Este urso parece diferente. Ela o apalpou com dedos hábeis. Sinto algo duro aqui dentro. Algo que não deveria estar. Com unhas cuidadosamente afiadas, ela rasgou uma costura quase invisível. E de dentro do urso, como num truque de mágica macabro, o colar de pérolas caiu no chão com um tinir acusador. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos olharam para Clara, que ficou branca como a cal das paredes. Verônica se virou para ela com um triunfo sádico estampado no rosto. Então é isso, disse ela, a voz pingando veneno puro. Você se aproveitou da vulnerabilidade de uma criança especial para esconder seus roubos. Usou meu sobrinho doente como cúmplice. Você é mais baixa do que qualquer criminoso. Clara tentou falar, mas as palavras morreram na garganta. Não. Eu jamais... Eu amo esse menino. Cale a boca, sua ladra nojenta, gritou Verônica com uma fúria que fez até Conceição dar um passo atrás. Eu sabia desde o primeiro dia que você não prestava. E para completar a encenação perfeita, ela pegou o telefone. Bruno precisa saber disso imediatamente. Agora. Bruno Oliveira chegou da empresa como um tsunami humano. Cancelou reuniões, deixou negócios de milhões em stand-by e correu para casa guiado pelo pânico na voz da cunhada. Encontrou a mansão em polvorosa, Verônica em lágrimas convincentes, os empregados aterrorizados e Clara parada no meio do salão como uma ré, aguardando sentença. O que diabos está acontecendo aqui? Ele bramiu com a autoridade de quem comanda impérios empresariais. Verônica correu para ele, exibindo o colar como evidência material. Bruno, é pior do que imaginávamos. Esta mulher não apenas nos roubou, ela usou Davi, manipulou sua condição para esconder o crime. É monstruoso. Bruno olhou para Clara. Em sua mente exausta pelos negócios, a equação era matemática. De um lado, Verônica, que cuidava de sua casa e filho há anos. Do outro, uma empregada que ele mal conhecia. Não havia tempo para nuances ou investigações. Havia apenas resultados e consequências. É verdade? Perguntou a Clara com voz cortante como lâmina. Senhor Bruno, eu juro pela vida da minha mãe que nunca toquei nesse colar. Eu jamais faria mal ao Davi. Eu só queria ajudá-lo. Só queria que ele soubesse que alguém se importa. A voz de Clara falhou, embargada pela injustiça avassaladora que a engolfa. Ajudar? Interrompeu Verônica com sarcasmo venenoso. Usando uma criança vulnerável para seus crimes? Bruno tomou sua decisão com a frieza executiva que o tornou bilionário. Chega. Não quero ouvir mais mentiras. Pegue suas coisas e saia da minha casa. Agora. E considere-se com muita sorte por eu não chamar a polícia. Cada palavra foi um golpe mortal na alma de Clara. Ela olhou para Bruno, depois para Verônica, que a observava com um sorriso de vitória mal disfarçado, e finalmente para Conceição, cujos olhos diziam tudo o que sua boca não ousava. Sem mais argumentos,
Clara pegou sua bolsa modesta e caminhou em direção à porta. Ao sair, deu uma última olhada para a janela do segundo andar. Viu o rosto de Davi colado no vidro, observando sua partida. Não havia mais baque. Havia apenas silêncio. Um silêncio que soava mais alto e doloroso que qualquer grito. Clara foi embora, mas sua ausência se tornou a presença mais gritante da mansão. Davi regrediu de forma catastrófica. O silêncio durou apenas algumas horas. Depois, o baque voltou. Mas agora era diferente. Mais violento, mais desesperado, mais constante. Toque, toque, toque. A noite inteira, sem parar. Ele rejeitou toda a comida. Emagreceu visivelmente em uma semana. As crises de choro voltaram multiplicadas por 1000. Era como se a pequena ponte que Clara havia construído para sua alma tivesse sido dinamitada, deixando-o mais isolado e perdido do que jamais estivera. Verônica, para sua crescente irritação, descobriu que não conseguia restaurar a normalidade. Sua presença agora agitava Davi ainda mais. Ele se encolhia quando ela entrava no quarto, emitindo sons que beiravam o animal ferido. Bruno, que havia ficado alguns dias em casa para organizar a situação, não podia ignorar a deterioração brutal do filho. Via a angústia amplificada nos olhos de Davi, uma dor tão profunda que o aterrorizava. E pela primeira vez em meses, uma dúvida venenosa começou a brotar em sua mente. Por que ele está pior se o problema foi removido? A coragem desesperada de Conceição finalmente venceu décadas de silêncio subserviente. Numa noite em que Bruno estava no escritório com a cabeça entre as mãos, ela bateu na porta. "Senhor Bruno", disse com voz trêmula, mas firme. "Não posso mais ficar calada. O senhor cometeu o erro mais terrível da sua vida." Bruno levantou a cabeça, surpreso. "Do que está falando, Conceição?" "Da Clara. Aquela moça era a única pessoa que conseguia chegar perto do seu filho. Eu vi, senhor. Vi com estes olhos que carregam 20 anos de segredos desta casa. Ela cantava para ele. O fazia sorrir. Sorrir, senhor Bruno. Quando foi a última vez que viu Davi sorrir?" As palavras atingiram Bruno como balas certeiras. "Isso é impossível, Conceição. Davi não sorria há anos." "Sorria para ela. Eu vi. E desde que ela se foi, ele está se matando de tristeza. Está morrendo por dentro, senhor. Aquela mulher não era ladra coisa nenhuma. Ela era a salvação daquele menino." Uma suspeita terrível começou a crescer na mente de Bruno. Ele se lembrou de algo que Verônica havia mencionado semanas atrás com um tom orgulhoso. "Instalei câmeras de segurança no quarto do Davi. Monitoramento 24 horas para garantir que ele está sempre seguro." Com o coração martelando no peito, Bruno subiu para o quarto do filho. Davi dormia exausto depois de horas batendo a cabeça. Bruno encontrou o sistema de câmeras, conectou o cartão de memória em seu laptop e começou a assistir às gravações. As primeiras horas mostraram apenas Davi sozinho, realizando seus rituais autodestrutivos. Mas então, Bruno viu algo que o deixou sem ar. Clara entrando furtivamente no quarto. Viu-a se sentando respeitosamente no chão. Ouviu sua melodia angelical. E então viu seu filho, seu menino perdido, virar o rosto e olhar para ela com interesse. Viu o primeiro sorriso em anos. Viu as mãos pequenas de Davi buscando timidamente o rosto de Clara. Bruno assistiu, hipnotizado e com o coração despedaçado, à construção de uma relação pura e cheia de amor entre seu filho e aquela mulher extraordinária. Com lágrimas correndo livremente, ele avançou o vídeo para a noite do suposto roubo. A filmagem era cristalina e irrefutável. A porta se abriu e Verônica, não Clara, entrou no quarto escuro. Ela se aproximou do urso de pelúcia, fez um corte preciso, escondeu o colar dentro e costurou de volta com a habilidade de uma cirurgiã. O mundo de Bruno desabou completamente. A traição era tão profunda, tão monstruosa, que o deixou fisicamente nauseado. Não era apenas sobre um colar. Era sobre a vida de seu filho, que sua própria cunhada havia sabotado por puro sadismo. Na manhã seguinte, ele convocou Verônica para seu escritório. Sem dizer uma palavra, virou a tela do laptop para ela. O sangue sumiu do rosto de Verônica quando viu a gravação de seu crime. Ela tentou negar, gaguejar desculpas esfarrapadas, inventar justificativas delirantes. Mas o vídeo era irrefutável. Pressionada pela evidência avassaladora, ela finalmente confessou tudo. O ciúme patológico,
o medo de perder controle e, o pior de tudo, revelou que há meses desviava o dinheiro destinado às terapias de Davi, gastando em suas extravagâncias pessoais. Bruno não gritou. Sua raiva era gélida e absoluta como um iceberg. Você tem exatamente 1 hora para desaparecer da minha vida, disse ele com voz que poderia congelar o inferno. Se eu vir você a menos de 100 metros da minha família, ou se souber que falou qualquer coisa sobre nós, vou usar toda a minha influência para destruí-la completamente. Suma. Enquanto Verônica era expulsa em desgraça, Bruno tinha uma missão mais importante. Pegou o endereço de Clara nos arquivos de RH e dirigiu seu carro de luxo até a periferia distante, um mundo que existia há anos-luz do seu universo dourado. Encontrou a casa simples onde Clara morava. 2 peças num conjunto habitacional, mas limpa e arrumada com o carinho de quem transforma pouco em muito. Bateu na porta com mãos trêmulas. Clara abriu, e ao vê-lo empalideceu, tentando fechar a porta instintivamente. Por favor, disse ele com voz embargada. Clara, eu preciso que me perdoe. Ele contou tudo. Mostrou-lhe os vídeos em seu celular, incluindo a confissão de Verônica. Lágrimas escorriam pelo rosto dele enquanto falava. Lágrimas de vergonha profunda, arrependimento devastador e desespero paternal. Fui cego, estúpido, o pior pai do mundo, soluçou ele. Falhei com meu filho da forma mais cruel possível e cometi a maior injustiça contra você, a única pessoa que verdadeiramente se importou com ele. Clara o ouviu em silêncio, processando a revelação. Davi, como ele está? Perguntou finalmente. Morrendo por dentro, admitiu Bruno. Ele precisa de você, Clara. Eu preciso de você. Não sei se posso consertar o que fiz, mas preciso tentar. Ele fez então uma proposta que mudaria tudo. Não quero que volte como faxineira. Quero que seja a cuidadora principal do Davi, com o melhor salário que puder pagar. Plano de saúde completo para sua família e carta branca para fazer tudo o que achar necessário pelo bem-estar dele. Clara olhou para aquele homem poderoso, agora humilhado e suplicante à sua porta. Mas não foi a oferta financeira que a convenceu. Foi a imagem de Davi, sozinho em seu quarto, batendo a cabeça contra a parede. Eu aceito, disse ela. Mas volto por ele, não por você. O retorno de Clara à mansão foi como o sol rompendo depois da tempestade mais escura. Quando ela entrou no quarto de Davi, encontrou-o em seu ritual autodestrutivo. Toque, toque, toque. Ela se ajoelhou no chão familiar e começou sua cantiga salvadora. O baque parou instantaneamente. Lentamente, Davi virou a cabeça. Seus olhos encontraram os dela, e ela viu ali um reconhecimento profundo, um alívio imenso, uma gratidão que transcendia palavras. Ele se levantou com passos vacilantes e caminhou até ela. Parou bem na frente de Clara, a olhou nos olhos e, com a voz rouca pelo desuso, pronunciou sua primeira palavra clara em meses. Clara. O ano que se seguiu foi de transformação milagrosa. Sob os cuidados amorosos de Clara e com recursos ilimitados à disposição, Davi floresceu de forma que surpreendia até os médicos especialistas. Começou a falar frases completas, a rir, a explorar o jardim que antes o aterrorizava, a desenhar, a brincar, a demonstrar uma inteligência que havia estado aprisionada pelo trauma. Bruno também se transformou radicalmente. Reduziu drasticamente suas viagens, passou a trabalhar de casa sempre que possível, e se tornou o pai presente que nunca havia sido. Ele e Clara desenvolveram uma parceria na criação de Davi, que gradualmente evoluiu para algo mais profundo. Uma tarde, enquanto observavam Davi correr atrás de borboletas no jardim, uma cena que 1 ano antes seria impensável, Bruno pegou a mão de Clara. Você não só salvou meu filho, disse ele com voz carregada de emoção. Salvou a mim também. Me ensinou o que é ser pai de verdade, o que é amor incondicional. Ele fez uma pausa, reunindo coragem. Clara, você quer construir uma família de verdade conosco? Você, eu e Davi. Clara olhou para ele, depois para o menino que corria livre e feliz, e seu coração se encheu de uma paz que nunca havia experimentado. Sim, disse ela simplesmente. Sim. 2 anos depois, eles se casaram numa cerimônia íntima no jardim da mansão, com Davi como pajem orgulhoso.
A transformação do menino era tão completa que ele foi quem pronunciou os votos de casamento que havia escrito sozinho. Clara, você me ensinou que eu sou importante. Papai, você aprendeu a me amar. Agora somos família para sempre. Não havia olhos secos na plateia. Durante a festa, Conceição se aproximou do casal. Obrigada, disse ela com lágrimas nos olhos, por provarem que o amor sempre vence a maldade. Obrigada a você, respondeu Clara, por ter tido coragem de falar a verdade quando mais importava. Bruno fez questão de convidar todos os funcionários da empresa para conhecerem sua família. Queria que o mundo inteiro soubesse que seu maior sucesso não era financeiro. Era ter aprendido a amar seu filho e encontrar a mulher que o salvou. 5 anos depois, a família havia crescido. Clara e Bruno tiveram uma filha, Sofia, que idolatrava o irmão mais velho. Davi, agora adolescente, havia se tornado um jovem confiante que ajudava outras crianças com necessidades especiais. Numa entrevista para uma revista nacional, Bruno foi perguntado sobre o segredo de sua transformação pessoal. Aprendi que o amor verdadeiro não conhece limitações, respondeu ele. Meu filho me ensinou isso, e minha esposa me mostrou como colocar em prática. Às vezes, as pessoas mais importantes da nossa vida chegam disfarçadas de empregadas, professoras ou simplesmente almas generosas que se importam quando ninguém mais se importa. O jornalista perguntou sobre Verônica. Ela recebeu exatamente o que mereceu, disse Bruno friamente. A solidão e a insignificância que ela tentou impor ao meu filho. Verônica, de fato, havia tentado várias vezes se reaproximar da família, mas sempre foi rejeitada sumariamente. Acabou morando sozinha num apartamento pequeno, sobrevivendo de uma pensão mínima, completamente cortada da vida social que tanto valorizava. Numa noite especial, quando Davi completou 18 anos, ele fez um discurso que emocionou todos os presentes. Há 10 anos, eu era um menino perdido que ninguém conseguia alcançar. Hoje sou uma pessoa completa porque uma mulher corajosa decidiu que eu valia a pena. Clara não é apenas minha madrasta, ela é minha segunda mãe, minha salvadora, minha inspiração. Ele se virou para ela com olhos brilhando. Obrigado por ter me escolhido quando ninguém mais acreditava em mim. Clara, agora com lágrimas correndo livremente, abraçou o jovem que havia se tornado seu maior orgulho. Obrigada a você, disse ela, por ter me ensinado que o amor não precisa de palavras para ser real e que todos merecem uma chance de serem felizes. Naquela noite, depois que todos foram embora, a família se reuniu na sala para assistir a um vídeo que Bruno havia preparado em segredo, uma compilação de momentos especiais dos últimos 10 anos. Davi dando seus primeiros passos confiantes, pronunciando suas primeiras palavras claras, sorrindo, brincando, se formando no ensino médio, ajudando outras crianças. Sabem qual é a parte mais bonita desta história? Disse Bruno quando o vídeo terminou. Qual? Perguntaram Clara e Davi em uníssono. É que ela não tem fim. Todos os dias vocês continuam me ensinando que a família mais forte é aquela construída com escolhas do coração. Clara pegou na mão dos 2 homens de sua vida. E eu aprendi que às vezes, Deus nos coloca exatamente onde precisamos estar, mesmo quando parece que estamos apenas procurando emprego. Davi sorriu com aquela luminosidade que um dia parecia impossível. E eu aprendi que ser especial não significa ser diferente. Significa ser amado exatamente como você é. Do lado de fora, a noite estava estrelada. Dentro da casa, uma família construída na base do amor verdadeiro planejava um futuro cheio de possibilidades infinitas. A história de Clara provou que um coração corajoso pode mudar destinos, que o amor incondicional pode curar qualquer ferida, e que as maiores riquezas da vida não se compram, se conquistam com dedicação, paciência e fé inabalável no potencial humano. E a cada dia, em algum lugar do mundo, existem outras Claras esperando para descobrir que têm o poder de salvar vidas, simplesmente escolhendo amar quando todos os outros escolhem ignorar. E você, o que achou da vingança que a vida deu em Verônica? Acredita que Bruno demorou demais para enxergar a verdade? Conhece alguma história parecida de alguém que foi julgado injustamente, mas depois teve sua inocência provada? Conta pra gente aqui nos comentários. E se você também acredita que o amor verdadeiro sempre vence no final, deixa seu like e compartilha para espalhar essa mensagem de esperança.
Até a próxima história que vai emocionar vocês.